Oi, gente, o pessoal entrando aí, que legal. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Que bom, pessoal. As meninas estão entrando, a Alessandra, a Michele, Rosângela. Que bom que vocês estão me ouvindo. Eu estou esperando aqui o convite da Gisele, ela está solicitando entrar aqui comigo. Ó, a Gisele. Tô aguardando a Gisele aqui entrar. Cris entrou também. Ei! Oi! O povo tá entrando aqui lá no seu quarto, né? E eu tô aqui sentada no tapete da minha sala. Eu tô no meu quarto porque é o lugar. Eu tô no meu quarto porque é o lugar mais sossegado. Mais sossegado, né? Eu tô vendo aqui ó, várias amigas minhas entrando, Natália, lá de BH, minha discípula linda entrando, pastora Viviane, muita gente entrando aqui. Vamos dar boa noite pro pessoal. Gente, sejam bem-vindos. Esse tempo aqui, a gente vai explicar, né, Gisele, como é que a gente gerou esse tempo, como que ele aconteceu e Foi de conforme o Deus. pessoal foi de Deus. E a gente sabe que a gente precisa se unir nesse tempo, né? Então, eu creio que vai ser um tempo gostoso, leve. Eu tô aqui sentada no chão da minha sala, né? E Flávia entrou também, tô vendo aqui. E a gente foi gerado no nosso coração esse tema, né? Voltando para casa. Por isso que a gente está bem confortável Sim, no lugar que a gente se sente melhor aqui dentro da nossa casa, né? verdade. Então, gente, queridas, eu quero dar oi para todo mundo. Sejam bem-vindas nesse tempo onde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas. Eu tenho uma percepção de que a gente trouxe, né, eu e a Gisele, a gente entrou em contato nesse tempo. Na verdade, foi uma coisa assim, a gente vai explicar daqui a pouco, mas eu creio que tudo na nossa vida, tudo que a gente vai tratar aqui, a gente precisa alinhar, né? A parte espiritual, que é a parte que eu tenho cuidado, com a parte profissional. Eu entendo que toda a missão da Gisele, por isso a gente está junto nesse tempo hoje, é uma missão de Deus, é uma missão profissional, mas que ajuda as pessoas de uma forma muito significativa, né? A Gisele, ela dispensa apresentações, é uma fofa, uma pessoa que eu sei que Deus tem colocado no nosso caminho para ajudar a gente de alguma forma. A Gisele, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre, né? Muitas pessoas conhecem ela, mas o público que está entrando aqui ainda precisa conhecer ela um pouquinho. Então, ela vai falar um pouquinho sobre ela e a gente vai dizer como que a gente chegou a isso e o que que a gente vai falar hoje. Tá bom, Gi? Tá bom. Foi um prazer estar aqui com você, com vocês todos que estão aqui vendo a gente. A gente teve uma mediadora para a gente se encontrar, que foi a Michele da Bia, que já foi morar com o Senhor. E ela apresentou a gente no aniversário da Bia e a gente ficou conversando. Temos E eu dois fiquei anos. muito, e eu fiquei muito encantada com você, Gabriela, que eu me senti acolhida, né, por você ali naquele lugar, que era uma festa, era, era um lugar que, assim, a gente estava com o mesmo objetivo, a gente estava se divertindo, a gente estava ali compartilhando daquela alegria com a Michelle, com todo mundo, e a gente ficou ali conversando, hipnotizada uma com a outra, assim, olhando uma para a outra, aí uma falava, a outra falava, concordo. A outra falava, eu concordo. A outra falava, eu concordo. Parecia que a gente estava falando a mesma língua, que era a língua do amor, não é? A língua do amor. E aí, a Michelle, acabei de falar de você. Entrou. Fecha aí, filha. Obrigada, por favor. E eu, depois desse tempo todo, se passou e ela falou assim: Gi, faz uma live com a minha pastora.
eu acho que vai ser muito legal, tal. Aí eu mandei um WhatsApp para ela e a gente não parou de se falar. A gente ficou muito tempo falando no telefone, no WhatsApp, foi muito gostoso. E aí que nasceu a nossa quarta turma, a oferta da quarta turma de mediação física e emocional exclusiva para esta mulher aqui, viu? A gente vai falar muito sobre isso hoje. A Verônica entrou, Valéria, Rodrigo, muita gente entrando aqui. E tem uma aluna aqui nessa live, que é a Flávia. Eu gostaria muito que a Flávia escrevesse para que a pastora pudesse ler para todo mundo como é que está sendo, porque ela vai ter a última aula dela. Se eu não me engano, essa semana a gente vai ter a última aula e ela vai ser uma das acolhedoras da nossa turma, da sua turma, viu? Ai, que legal. Então, ela botou um oi, ó, Flávia Mazotti, né? Ela botou um oi aqui pra gente. Então, assim, o que a gente pretende, né? O que nasceu na nossa conversa, a gente tem entendido, assim, que aquilo que Deus gerou no seu coração vai ajudar pra gente hoje, para esse público nosso, né? Que é um público que nós temos Deus, né, no coração, e nós acreditamos que existe algo maior, né? O ser humano ele foi criado para algo maior e fazer algo maior. E eu vejo que nesse tempo a gente tem passado um tempo de muita afronta emocional, né? Muitas coisas, a gente estava conversando sobre isso, muitas coisas estão saindo para fora agora, em virtude de toda essa crise que a gente está vivendo, né? E foi até interessante porque o tema da nossa live é voltando para casa, né? Foi até a gente conversando, você falou assim, por que você não bota voltando para casa, né? E a gente começou a falar sobre essa situação, e eu creio, sabe, queridos, eu estava lendo a passagem do filho pródigo e através disso até gerou uma pregação que eu vou pregar no domingo, né, no nosso curso online. Já está pronta. E a gente fala sobre essa passagem do filho pródigo, na verdade, de 2 filhos, né? E a gente percebe ali que existe uma crise nos 2, e é isso que eu vou falar. Uma crise que existia dentro deles, mas uma crise que só foi, ela só foi exposta a partir do momento que o filho mais novo, ele percebe que ele não estava satisfeito dentro da casa dele, ele não estava feliz dentro da casa dele, e ele resolve sair do seu lugar de origem, né? Ele resolve sair daquilo tudo, daquele contexto que ele vivia, demonstrando que ele não vivia bem ali, demonstrando que existia algo interior dentro dele. E a história desenrola, a gente começa a ver o segundo filho, né? Depois de tudo que o filho mais novo vive, e ele resolve voltar, fazer o caminho de volta e voltar para casa. A gente começa a ver o segundo filho também com problemas de identidade, com problemas de dificuldade emocional por não aceitar, por não se sentir, né, parte daquela casa que ele vivia, né? E a gente passando tudo que a gente está vivendo hoje, a gente começa a ver muitos conflitos gerados dentro da casa, dentro das nossas casas que a gente está. A gente começa a ver muita coisa acontecendo entre pais, entre filhos, entre maridos e esposas, né? E eu creio que o seu curso, que é aquilo que você vai falar um pouquinho, né? E ele veio uma hora assim maravilhosa. Ele vai ajudar a gente a também ser mediadora nesse tempo, né? A gente também poder entender quem a gente é. Eu estava olhando, sabe? E a gente vai colocar o link depois para vocês, quem quiser. E eu estava olhando todo o conteúdo do curso, né? E o primeiro módulo, ele fala sobre essa situação da gente voltar para a gente mesmo, entender, né? Quais são as nossas dificuldades. E eu entendo que o lado espiritual, ele funciona perfeitamente quando a gente entra também com alguém capacitado profissionalmente como você, e a gente alinha essas coisas, porque não tem como a gente deixar Deus de fora disso, né? E a gente começa a perceber quem a gente é para que a mudança possa acontecer, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, Gi, é que você coloca no seu vídeo, eu estava vendo seu vídeo, né? E eu fiquei encantada com o vídeo de apresentação desse curso, e você dá um nome, né? Pessoas salvadoras. Nós viemos ao mundo com essa missão de sermos socorristas, né? Nós temos uma equipe lá na nossa igreja que a gente chama eles de socorristas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê esse momento todo
que a gente está vivendo. Vocês podem colocar também aí no chat, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem interagir, conversar alguma coisa. Eu vi que a Gi pediu também, né, Flávia, para colocar o depoimento dela, e ela vai colocar. E é importante, assim, eu gostaria muito que você falasse como que nasceu essa missão sua e como que você está vendo isso hoje, no meio das famílias, no meio de quem precisa voltar para sua casa interior, de quem precisa se alinhar dentro de casa, Gi. Antes de eu falar, tem como você ler o depoimento da Flávia sobre o Vamos curso? lá. Vamos lá. A Flávia está dizendo assim: o curso tem sido um ganho extraordinário nesse tempo, que precisamos olhar para dentro com um olhar de cuidado, ser curada para curar. Sensacional. Muito Nós estamos aqui. perfeito. Muito obrigada, Flávia. Eu nem pedi para ela escrever isso, eu só pedi para ela falar como é que está sendo para ela. Sensacional, muito obrigada, Flávia. E aqui no nossa live também tem uma pessoa muito especial da Espanha. Ele é psicólogo, ele já foi psicólogo da Casa Vida e ele vai acompanhar como acolhedor da nossa equipe também, viu? Como voluntário. Deus está enviando um monte de doadores Poxa, pra a gente gente. está super feliz com isso. Aí, ó, ele botou coraçãozinho. Obrigada, Caio. Então, o que é voltar para casa, né? O que é a gente voltar para si? Todas as nossas situações da nossa vida, elas vão tirando a gente de dentro. A gente vai colocando o nosso olhar 100% para fora. 100% para as pessoas, para as coisas que a gente escolhe fazer, nossa profissão. A gente quer essa aprovação, né, o tempo todo, principalmente do nosso pai e da nossa mãe. Essas são as primeiras pessoas que a gente busca a aprovação desde pequenininho, até mesmo desde o ventre. E nosso... Tem alguém, pessoa falando aqui que eu já atendi várias pessoas da família. Mônica. Gisele, Mônica. E outras pessoas que entraram aqui também. E quando a gente, de 0 a 3 anos de idade, é como se fosse o nosso script, sabe, Gabriela? E a gente vai meio que fazendo as mesmas coisas que acontecem na nossa vida de 0 a 3 anos de idade. É uma falta de criatividade danada, porque nós vamos sofrer as mesmas coisas, vamos passar pelas mesmas situações e de forma inconsciente. Nós temos 5% de consciência e 95% de inconsciência. Quando a gente está dirigindo e falando no telefone e conversando com a pessoa que está do lado, ou então quando a gente está dirigindo e cantando uma música, quem é que está dirigindo, hein? São os 95% ou são os 5%? É o inconsciente. Eu estou no automático. Eu nem sei. Eu não penso para passar... Vamos fazer aqui no mecanicamente, né? Pois é no inconsciente. E quantas atitudes que você e eu temos inconscientes e que depois a gente desperta. Opa, por que eu fiz isso? Como é que eu cheguei a fazer isso? Eu nem percebi que eu fiz isso com essa pessoa. Eu não percebi que eu fiz isso comigo mesma. Eu não percebi que eu fiz isso com a minha família. Porque eu não estava dentro de mim. Eu não estava pertencendo a mim. E a gente vai perdendo a nossa identidade. A nossa identidade, ela fica baseada nos 5%. Eu sou uma pessoa boa, tá? Aí de você dizer que eu não sou, que eu faço bem. Eu faço mal a ninguém, né? Eu faço bem, eu não sei porque você tá me tratando assim, Gabriela. Porque eu sou boa. Mas os 95% me faz eu fumar, eu usar drogas, eu comer coisas que vão me fazer mal, xingar. Os meus 95% vai me dominando de tal maneira que eu não pertenço mais, eu não sei mais, eu não tenho mais o formato da minha identidade. Eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa de fé, tá? Eu tô com a pastora o tempo todo pro que ela quiser. Eu estou para a igreja extremamente dedicada às pessoas, tá bom? Mas eu não tenho tempo de olhar para mim.
Eu me ocupo tanto com os outros para que eu não possa sentir o que está doendo em mim. E Você se eu não... acha que muitas vezes essa ocupação pode ser uma fuga? Certamente, nós fazemos isso. Eu, você, a torcida do Flamengo, a gente faz isso. Nós fazemos isso por proteção. E agora eu quero falar com vocês uma coisa, tá? Para que vocês nunca mais esqueçam, porque essa live vai ficar gravada no meu YouTube. Se vocês quiserem assistir essa live e mandar para alguém que esteja precisando ouvir essas coisas legais que nós estamos falando, e principalmente não só ouvir, mas sentir no coração, eu vou colocar no YouTube, no canal da Gisele Aguiar com Z. Quando nós vamos vivendo a nossa vida e sofrendo e vivendo experiências ruins, a gente vai vestindo capas protetoras. Cada um de nós vamos ter capas diferentes, de acordo com o nosso script. Uns pode ser obesidade, outros pode ser grosseria, outros pode ser timidez excessiva, outros pode ser pessoa muito escandalosa, tipo eu, assim. Eu usei muito o meu sorriso para me defender. Eu usei muito a minha simpatia para me defender, igual o tímido. Ah, mas a Gisele, meu Deus do céu, né? A gente olha para ela, tá rindo. Mal sabe essa pessoa que esse sorriso que eu conquistei durante muitos anos foi a minha capa. A minha capa para o predador, a minha capa para o desconforto, não é? E agora eu te convido a pensar, qual é a capa que você está usando para se proteger da dor, se proteger do desconforto? Qual é a capa que você está usando? E aí você vai para a igreja, e aí você vai para a Gabriela, e aí você vai para o irmão que está precisando demais, e com a capa, tá? Você está vestindo com a capa. Aí, você tá assim, protegidona. Tá. Mó calor aqui dentro, tá fazendo mó sol, mas você não tira a capa, porque é isso aqui que te deixa se sentindo protegido. Aí você vai para a igreja, ou então você faz um curso de mediação física e emocional com a Gisele, ou então você faz uma terapia com a Érica Neves, que é a psicóloga, ou então você vai para um médico psiquiatra, ou então você vai procurar ajuda com qualquer outro recurso, tá? Com espiritual, emocional, etc. E aí aquele recurso vai tirando essa capa, vai tirando essa capa, vai tirando essa capa e você de repente fica assim, livre. Ai, que sensação maravilhosa, eu tô livre. Finalmente eu tô livre. E aí quando vem o amor de Deus para você e você sente, é isso que eu tava querendo sentir o tempo todo, mas eu não conseguia sentir porque eu tava protegida. Só que uma coisa que vai ser certa, não vai vir só amor. Não vai vir só prazer, não vai vir só satisfação, vai vir também dor. E você vai estar desprotegido. E agora? Como tirar e colocar essa capa? Repetidamente. Como administrar isso? Por que eu não posso sentir a dor para usar a dor como um degrau? Por que eu não posso ressignificar, dar um novo significado a essa dor? O que esse isolamento, o que essa depressão, o que essa ansiedade, o que isso tudo está me trazendo para eu voltar para mim? O que eu posso fazer por mim com esse incômodo, com essa saindo da zona de conforto? Então, eu quero dizer para você o seguinte, que quando eu, Gisele, eu combinei que meu primeiro dia de curso, eu combinei comigo mesma, aliás, que eu vou falar das minhas fragilidades. A aula vai ser voltando para casa, mas voltando consciente. Que a pessoa que está aqui dando a tal aula para vocês não tem nenhuma diferença de vocês. Não tem nenhum degrau, não tem nenhum salto alto diferente de você. E quando eu fui ler um livro, eu não sou muito de ler, eu tenho minhas deficiências. Vou falar só no dia do curso. Quem quiser saber, isso aqui se matricule. Isso aí. E aí, quando eu fui ler um livro, quando eu cheguei na página 30,
eu falei assim, gente, que homem incrível, que ele descobriu uma coisa bacana, que não sei o quê. E aí eu fui falar com uma especialista, e ela falou assim, Gi, não é muito delicado você apresentar uma pessoa tão incrível como essa pessoa, só mostrando as fragilidades dele. Aí eu falei, que incrível, foi exatamente isso que me encantou. Foi exatamente isso que me fez ficar lendo uma coisa que eu não tenho costume de fazer e eu me interessei porque foi mostrada as fragilidades dele. E quando a gente aceita a nossa fragilidade em primeiro lugar, a gente consegue aceitar a fragilidade do outro. Quando a gente aceita as coisas deformadas da gente, assim, ó, a gente consegue aceitar as deformidades do outro. Então, quando os salvadores, quando eles se derem conta que vai fazer muito, a humanidade nos aproxima. Flávia, te amo, garota. E isso é ser humano. O que é ser humano? É ser frágil. É estar sem essa capa. Tá tudo bem você tá sem a capa, Reconhecer né? suas limitações, né? E tá tudo bem. Eu acho E que a tá gente tudo tem uma bem. dificuldade muito grande de se expor. Eu estava falando isso com você, né? Porque a gente estava falando sobre o escopo dessa ferramenta, né? A gente nem vai dizer um curso, porque eu vejo que isso é uma ferramenta de ajuda, né? Para todo aquele que precisa encontrar o seu equilíbrio emocional. É muito mais do que um curso, porque um curso é uma coisa que muitas vezes você faz, né? E aí é um conhecimento mas isso que você está fazendo é muito mais do que um curso. É uma ferramenta para que a gente possa ter esse autoconhecimento e através desse autoconhecimento a gente se tornar melhor e poder fazer o outro melhor. Eu não tenho Sim. como dar para o outro aquilo que eu não tenho. Por isso que muitas vezes a gente veste essa capa. E eu estava conversando com você naquele dia que a gente ficou horas de que a gente tem uma dificuldade muito grande de participar, por exemplo, de uma sala como essa e a gente expor aquilo que a gente está sentindo por orgulho, por medo do que as pessoas vão pensar. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, né? Não de me expor, mas a gente tem a dificuldade da aceitação. Muitas vezes, por a gente ser pessoas públicas, pessoas, né? A gente fala assim, meu Deus, será que eu estou fazendo mal para alguém? Eu não quero ser mal vista, eu tenho muito cuidado, eu tenho medo de ferir as pessoas. Porque um dia eu fui muito ferida. Então, assim, eu exponho as minhas fragilidades no altar, as minhas ovelhas sabem, eu faço questão de dizer assim, não sou super-heroína, mas eu sei, né, que muitas vezes eu tenho uma dificuldade de ferir uma pessoa e eu fico mal quando eu percebo que tem alguém que não tá bem comigo. Isso me destrói, entendeu? Presente! Presente! Sabe? É saber que tem alguém que ficou ferido, que ficou chateado comigo por alguma coisa, me tira o sono. E aí, muitas vezes, isso gera uma dificuldade de exposição. Porque às vezes eu não vou falar realmente o que eu sinto em relação a tal situação por medo do que a pessoa vai começar a sentir. E a gente tem essa dificuldade, né, Gisele? Vamos pedir uma coisa para todo mundo agora que tá aqui, essas pessoas aqui? Pega essa setinha, esse aviãozinho que tá aí do cantinho e manda para muitas pessoas, para os seus contatos, que talvez muitas pessoas possam estar precisando ouvir tudo isso que a gente está falando A e não Michelle tá só ouvir, matando, mas ó. Tô muito sentir. assim. Michelle tá matando, Rosângela também. Isso. Então a gente pode, por favor, espalhar para todo mundo? Obrigada. Então Isso tá. aí. Você podia colocar, você sabe o que você podia fazer? Colocar o link da inscrição na sua bio. Vou botar. Tá? Você copia e cola lá na sua bio, que aí fica mais fácil. E deixa bem claro que só vai entrar nessa turma quem tiver através de você. Então, explica isso aí, por favor. Vai, explica aí. A gente está falando um pouquinho sobre a nossa fragilidade e por isso nasceu esse convite da Gisele de abrir essa turma de ajuda, uma terapia junto, né? Onde a gente vai tratar de várias coisas emocionais e a Gisele abriu um link especial para pessoas que vão entrar dentro do meu grupo. Eu vou estar fazendo esse curso, porque eu entendo que eu, mais do que ninguém, sou a primeira que preciso. Né? Mais do que ninguém, eu preciso estar lá no primeiro lugar da fila. Então, a Gisele abriu uma turma que vão ter 100 inscritos somente, né? Então, a gente sabe que é uma coisa que vai acabar muito rápido.
E ela abriu esse link através de mim, eu envio esse link para as pessoas que estão me pedindo. E a gente vai estar participando desse grupo, onde a gente vai estar recebendo esse maná de Deus que foi dado para ela. Né, esse material que eu sei que foi Deus que entregou ao coração dela. Ela vai estar dividindo as experiências dela profissionais ao longo desse tempo e sendo uma mediadora, uma facilitadora para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores e mais conhecedoras de nós mesmos. Mas só para aqueles que entrarem, né? Ela tem outros cursos, né, dentro de uma plataforma super bacana, mas esse especificamente é onde eu vou estar. E vão estar muitas pessoas que eu conheço, e eu vou estar lá abrindo o jogo de frente com Gabi. Eu vou estar lá me expondo e querendo também ser curada em áreas que eu preciso para crescer junto com as pessoas que estão comigo, com os meus amigos. Somente quem vai estar nesse link. Então, quem quiser vai chamar a gente, depois me chama aí também. Quem não tiver o meu WhatsApp vai poder me chamar, mandar mensagem pelo direct. Hoje eu recebi um pouquinho antes, Gisele, de você me chamar, mais uma pessoa que você me indicou, pedindo meu telefone. Gente, não precisa, ó, nem adianta falar comigo, porque quem fala comigo eu mando para ela. Ó, isso aí é organizado por ela, tá? Você pode falar com seu pastor, mas aí o pastor fala com ela. Eu não tenho nada a ver com isso, o meu curso é outro. Aliás, meu curso é outro. A minha turma que eu tô respondendo é outra. Assim, a Gisele tá abençoando tanto a gente, ela acredita tanto, né, que isso possa ajudar a gente, que ela tá deixando. Tem pessoas que entraram em outros, né, no curso, em outros links, e ela desinscreveu a pessoa para que a pessoa pudesse entrar no nosso ambiente, né? Porque a nossa intenção é trazer um grupo que passa pelas mesmas coisas, que vive as mesmas coisas, né? Nós temos uma comunidade que vive muitas mesmas coisas, passa pelas mesmas, são dores e histórias diferentes. Mas quando dói dentro da gente, é a mesma coisa. Então, assim, eu li todo o escopo do curso, né? E assim, cada vez mais eu fico encantada com isso. Gente, Deus mandou isso pra gente agora. Nesse tempo onde eu vejo tantas famílias ficando desajustadas, eu vejo tantas pessoas se sentindo sozinhas dentro de casa, eu vejo tantas pessoas que perderam a identidade delas, a identidade original, quando Deus formou a gente, né? Aquele início lá de tudo, quando nós fomos criados, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas experiências, a nossa criação, isso vai entrando tanto dentro da gente que chega uma hora que a gente pergunta assim, quem eu sou? Quem eu sou? O que eu gosto mesmo de fazer? Não, eu faço isso porque a pessoa gosta, eu visto tal roupa porque tá na moda e a pessoa vai olhar e vai ver que eu tô bem vestida, ou eu visto porque eu me sinto bem. Né? Eu faço isso por mim, eu faço isso por alguém. Enquanto eu, né? Ô, Gabi, você está me fazendo lembrar que eu fui acusada quando eu comecei a buscar meu autoconhecimento, a buscar as coisas que faziam sentido para mim como pessoa. Foi logo depois, tem uns 14 anos mais ou menos que eu busco isso. Mas eu comecei a buscar com mais intensidade quando eu tive a minha segunda filha. E com a minha segunda filha, eu me senti muito sozinha, porque meu marido, ele trabalhava no Rio e eu ficava sozinha com elas em casa. Eu sei que tem muitas mães sozinhas que tem não só 2 filhos, mas que tem 3, que tem 4, mas cada um sabe onde que o sapato aperta, assim. Verdade. Então, para mim, aquilo foi difícil. Então, tô aqui confessando, né, para vocês. Eu não consegui administrar perfeitamente. Eu tenho 3 filhas, 3 anos. A minha primeira filha nunca morou comigo. Lá no curso eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. É uma das sombras. E essas outras 2 filhas que, quando nasceu a segunda, nossa, os parafusos ficaram frouxos, sabe? E eu comecei a buscar ajuda com elas ainda pequenas. E aí eu fiquei ouvindo assim, nossa, Gisele, você é muito egoísta, né? Você, com as filhas tão pequenas, fica levando essas suas filhas para esses cursos aí malucos. Eu acho que você é meio egoísta, né? Essa é a nossa sociedade. Quando a mulher, quando a mãe, quando você, que não tem ninguém até, mas tem os seus cachorros, mas tem a igreja, vai fazer alguma coisa por você, você é apontada como egoísta.
você é apontada que você não pode fazer isso. Então, se você vai se matricular num curso desse, né, que vocês vão procurar saber mais informações diretamente com a pastora. E aí, quando você entrar e começar a sentir o incômodo de ficar olhando só para você, é óbvio que talvez dê vontade de parar, porque às vezes pode ser insuportável olhar para si. Por isso que às vezes você não tolera certas pessoas na sua vida. Por isso que às vezes você sofre apenas de olhar para aquela criatura que um dia te fez mal. Quem é que está fazendo mais mal? É aquela pessoa ou é você mesma? E se você abre mão da sua dor, da sua não capacidade de olhar para si, qual é o incômodo que essa pessoa vai te fazer? Nenhuma. Nenhum. Então, enfrentem-se. Olhem-se. A Flávia escreveu aqui um pouco antes o seguinte, que o curso para ela está sendo um grande espelho. E como é que você se vê no espelho hoje, no seu corpo? Ah, Gisele, Deus me livre, eu passo correndo pelo espelho. Eu vou ficar vendo minhas banhas, eu vou ficar vendo minhas estrias, eu vou ficar vendo minhas perebas, minhas manchas, eu passo correndo, é rapidinho. E é exatamente assim que a gente faz quando tem um espelho da nossa alma. A gente passa correndo, porque dói. Agora, eu ouvi de um psicólogo, e nunca mais esqueci, numa sessão comigo. Ele falou assim, quando você se vê no espelho, o que que você vê? Você gosta do que você vê? Eu falei, Deus me livre e guarde, gosto não. Eu tô sempre acima do peso, eu tô sempre horrorosa. Eu falei assim mesmo pra ele, Deus me livre. Aí ele falou assim, por isso é que você não muda. Porque você não quer ver. Você não quer olhar. Olhar de Se verdade. você olhar de verdade. E se você vê, se você olhar aquele lugar que tá feio, que tá gordo, que tá deformado, aí você tem condições de mudar. Mas se você não quer ver, você não muda nunca. Aí eu, é verdade! Ah! E muitas outras vezes eu fiz isso com a alma, né? Eu vou lá, faço a terapia, faço curso, faço isso, faço aquilo, aí quando eu me vejo, e tudo bem, eu sou humana. Aceitar as minhas fragilidades me torna humana, que aí eu vou também aceitar a fragilidade do outro com mais humanidade, com mais empatia. Sabe qual é a diferença de empatia e de pegar o ruim do outro para mim? Tem alguma coisa? Meu marido tem que ver comigo, Michele botou. Ah! Chama ele, Michele, chama ele. Então, a empatia é eu entender que você tá sentada. Eu tô te olhando aí, mas faz conta que você tá desconfortável, tá? Faz de conta. Ô, Gabi, eu acho que você não tá tão confortável. Você tá com uma cara, você tá meio torta aí. Você não quer vir mais pra cá porque eu acho que você não tá legal. Eu tô tendo empatia por você, tá? E aí eu posso perguntar, eu posso te dar uma opinião? Eu posso ver se você está precisando de alguma coisa? Aí eu estendo a mão. Aí você sai da sua zona de conforto e encosta a mão na minha mão. E aí aqui no meio a gente se encontra. Tudo bem? Então isso é empatia. Agora, pegar o peso do outro, eu sair daqui do meu lugar. Peraí. Eu nem pergunto se você quer. Eu vou aí no seu sofá e desentorto você e faço acontecer. Enquanto isso, a minha cadeira ficou vazia. Eu fiquei tão preocupada com o teu desconforto que eu esqueci do meu desconforto. Tá aí o perigo, né? E agora eu tô até cansada e exausta porque eu tive que levantar e sentar. Eu tô cansada. E eu falo assim, ai, eu fiz tão bem pra ela. Nossa, se não fosse eu, não sei o que seria dela. Menina, uma coisa. E isso vai te sugando. Isso sim é você ser sugada pelas pessoas. Sim. Agora, se você é empática e estende a mão, quem é que vai te sugar? Me fala, Gabriela. Quem é que vai te O problema é sugar? que muitas vezes a gente assume essa posição, né, Gisele? As pessoas não pedem. A gente assume a posição, tipo assim, se eu não fizer, nada acontece. Se eu não fizer o que você fez, levantar da cadeira e ir lá, né?
E muitas vezes isso parte de uma forma errada. Nossa, a gente toma a frente das coisas por controle. Por a gente querer ter o controle da situação. Perfeito. Isso não é empatia. Não é? E isso não é empatia. Maquiadamente é, mas Piada, profundamente né? É uma capa que você falou, né? Aquela capa que você vestiu aí, né? Isso está maqui... contribuindo para tirar nossa identidade, né? Exatamente. E eu deixo de ser eu para poder ser o outro, né? E a gente acaba se sentindo sugada, cansada, né? Agora, você vê, teve uma pessoa que falou aqui que eu atendi bioalinhamento a alguém da família dela, não me lembro mais quem foi. Eu Eu atendo acho. Eu atendo muitas pessoas por dia, tanto online quanto presencial. E é uma história mais cabeluda que a outra. É uma história mais. Nossa! E aí a primeira coisa que eu falo para a pessoa: olha, eu não vou te julgar. Se você disser que você matou alguém, a única coisa que eu vou te perguntar é o que que você sentiu? O que que você sentiu em matar essa pessoa? Para que a pessoa possa se sentir bem à vontade, né? De falar o que ela quiser. E eu também não substituo o psicólogo, eu sou fisioterapeuta, mas eu sou fisioterapeuta que vou olhar o que que você está sentindo no corpo e qual foi a causa emocional disso. Então, esse é o meu papel, não é? Eu não substituo o atendimento de psicologia, eu sou a cereja do bolo. Com a cereja fica uma coisa mais assim e tal, mas eu não sou o bolo. O bolo é o psiquiatra, é o neurologista, é a psicóloga, e eu sou um tratamento complementar. Eu estou no paralelo. Então, eu tenho pessoas que eu atendo semanalmente, mediação física e emocional, que tem o seu psicólogo lá. Ela vai no psicólogo dela e vai na Gisele fazer a mediação, porque são pegadas diferentes, são abordagens diferentes. E que a O pessoa corpo vai. fala, né? Tudo que a gente sente, o corpo fala. Exatamente. Exatamente. O nosso comportamento também fala, o nosso corpo fala. E, mais uma vez, eu sou igualzinha essas pessoas que me procuram. E aí eu queria, complementando a frase, já pensou, Gabriela, se eu ficasse nessa de levantar na minha cadeira para ir aí te ajudar nesse sofá, e eu ficar fazendo isso o dia inteiro, como é que eu vou estar no final do dia? Me explica. Não aguento. Não aguento. Ó, a Rosângela está perguntando, fisioterapia comportamental. Explica um pouquinho o que é essa mediação que as pessoas, às vezes, elas não têm ainda, né? Esse entendimento do que é hoje isso que você está fazendo. Tá. Era uma vez uma pessoa, uma fisioterapeuta, o corpo fala, o meu fala pelos É cotovelos, isso Verônica. aí. Verônica, só podia ser. Eu concordo plenamente com essa pessoa, ela falou tudo. Ela é minha preta. Ela é o quê? Eu brinco com ela que ela é minha filha preta, porque eu sou Ah, clarinha. tá. Então, era uma vez uma fisioterapeuta formada há 19 anos, que sou eu. E quando eu me formei, eu comecei, antes de me formar até, eu comecei a fazer técnicas, cursos que fazia com que eu voltasse para mim. Então, eu até compartilhava com os meus colegas de trabalho, aliás, de curso, né, ainda na faculdade, e depois de trabalho, eu até compartilhava: olha, eu fiz isso, foi muito legal, e que não sei o que. Aí a pessoa falava assim: nossa, que desconhecido, por que você está fazendo isso? E caro pra caramba também, ninguém sabe o que que é isso, mas eu fiz, é muito bom. Faz a jarrara, e que não sei o que é uma massagem dentro d'água, e que a gente aprende a cuidar de si primeiro, para depois cuidar do outro. E isso, ó, antes de sair da faculdade, 20 anos atrás, que começou essa coisa em mim. Quando eu fui tocar num coleguinha lá do curso, um americano, era 80% da turma, da primeira turma aqui no Brasil, todos eram estrangeiros. Só tinha eu e mais uma, que era brasileira, dentro do curso, e eu ganhei. Eu fiz jarrara com ela, ela fazia faculdade. Valéria. Que legal! Então, é, aí o americano falou pra mim assim, quando ele foi fazer em mim, né? Na Fisimédia, a Valéria falou, que legal. E aí, quando eu fui, ele foi fazer em mim, ele falou assim, você acha? Ele parou de fazer em mim e falou assim, você faz muito bem as pessoas, não faz? Falou em português, né? Como você fala em inglês até hoje. Aí eu falei, eu faço mesmo. E você acha que as pessoas gostam do que você faz? Gostam.
elas elogiam bastante quando eu faço coisas nas pessoas. Aí ele falou assim: imagina quando você aprender a receber. Se já gostam sem você saber receber, imagina quando você souber a receber. Aí eu, caramba, que soco no olho. Ou seja, ele está dizendo que eu queria ter o controle, eu não conseguia me entregar, eu não conseguia me cuidar, eu não conseguia me colocar disponível para eu me cuidar. Ali começou o soco, né? E conforme os anos foram passando e tal, eu fui fazendo cada vez mais. E hoje eu sou, na Casa Vida, nós somos os únicos do Brasil que oferecemos a jarrara. Olha que máximo. Olha que bacana. Nós, É. os únicos do Brasil. E eu fui a pioneira no Rio de Janeiro com a técnica bioalinhamento. Eu fui a pioneira também em Teresópolis com a técnica de respiração consciente. E assim eu fui lá colecionando as técnicas, só que não era para fazer nos outros, era para que eu pudesse me cuidar e desfrutar isso para mim primeiro. E na hora de Deus, na hora certa, as pessoas apareciam para eu poder auxiliar, compartilhar e fazer sentido daquilo tudo que eu tinha aprendido. E eu comecei a fazer o tratamento na Casa Vida com as crianças e eu ficava de olho nas mães. Eu não ficava de olho nas crianças. Eu pegava a Michelle, quantas vezes eu peguei a Michelle? Perguntando, Michelle, o que você está sentindo? Michelle, como é que é? Michelle, não sei o quê. E todas as outras mães, Eveline, não sei se você conhece a Eveline do João, que você conhece? Eu não sei se eu conheço. Eu Não? sempre vi as mães nos aniversários, né? Mas eu Ah, não. então, eu só sei que eu sempre fiquei no pé das mães. E quando eu comecei a ver de perto, assim, ao vivo e a cores, que quando eu tocava na mãe, aqui dentro do coração, isso era refletido de forma imediata na criança, eu fiquei, eureka, bingo, é isso. A gente tem que parar de ficar secando gelo, a gente tem que parar de ficar cuidando só da ponta do iceberg. E os nossos filhos é a ponta do iceberg. A gente precisa cuidar da matriz. Quem é a matriz dos nossos filhos? Nós, né? Nós! E aí a fisioterapia foi. Ah, entrou agora uma das fisioterapeutas da Casa Vida, a Elaine. Ela tem inúmeros pacientes. E como que ela faz toda essa pegada também de fisioterapia da alma, né? Fisioterapia do coração com as crianças. Ela vai falando, conversa com as crianças, e as crianças vão respondendo ali na piscina, ao vivo e a cores também. E foi assim que nasceu a Gisele, que conseguiu, ao invés de ficar o tempo todo só investindo no físico, eu comecei a investir de dentro para fora. Hoje eu atendo a pessoa sentada de um lado e eu sentada do outro, e eu pergunto o que ela sente, ela fala o que ela sente, e a gente começa a descobrir, como se fôssemos dois detetives, descobrir a causa, onde que aquilo começou e por onde começou, e o que ela pode fazer para mudar aquela postura que causou aquela dor, causou aquele problema físico ou emocional dela. Já atendi pessoas com tentativa, que já tiveram tentativas de suicídio, já atendi pessoas com depressão aguda, já atendi pessoas com problemas seríssimos de corpo, do físico. Ah, Gisele, mas e aí? Você atende uma única vez e acabou? Talvez sim, talvez não. A maior parte das vezes sim. E a pessoa vira a chave de dentro dela e ela segue o caminho dela, procurando um psicólogo, procurando o pastor dela, o padre, enfim, quem ela confia para poder fazer o cultivo de jogar água na plantinha. E também ela pode continuar uma vez por semana fazendo a mediação físico-emocional, que é essa pegada de falar e descobrir a causa daquilo. Eu quero jarrada na piscina da Bia. O pai da Bia tá falando. A Bia, a Michelle elogiou muito a Elaine, e a Elaine tá falando gratidão, Michelle. Então, nós temos uma equipe linda na Casa Vida. Nós estamos passando por um momento bem delicado, onde crianças que não têm opção de ficar em casa porque elas precisam do tratamento. As crianças necessitam, não é fica em casa ou sai de casa, é fisiológico. O corpo delas precisa daquele estímulo para poder continuar vivendo com qualidade. Então, graças a Deus, nós recebemos um depoimento, uma declaração de um virologista, quem não sabe, é uma pessoa especializada em vírus,
E ele fez a declaração: não existe como não tem ambiente propício para contaminação no ambiente hídrico, no ambiente de água, e muito menos no ambiente quente, né? Então, nós mandamos essa declaração para as mães que tiveram pediram, né, para voltar, quiseram voltar. Então, nós estamos nesse momento delicado, que é uma clínica aberta, mas com poucas pessoas voltando por causa de tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente pede a Deus que tudo isso passe para que essas crianças voltem e a nossa vida volte ao normal e que tudo seja feito na vontade de Deus, né? Então, acho que eu contei. Eu acho que eu contei. E eu me tornei a mediadora físico-emocional. Uma amiga falou assim: Gi, você me desculpa, mas você não faz mais fisioterapia. Você não faz mais isso e aquilo, tal. Você é uma mediadora entre o físico e as emoções, Gi. Você leva isso para as escolas, você leva isso para as crianças, do berçário até o 9º ano. Olha, você é uma mediadora. Aí eu falei: ah, é? Então eu tomo posse. Foi a Osiane que falou isso pra mim. Osiane. Então eu fui, tomei posse isso pra mim, sem vergonha, sem timidez, eu né, segui esse caminho e na quarentena eu tirei do meu coração: a fisioterapeuta tem as mãos de Deus. Todas nós somos, todos os fisioterapeutas têm esse dom das mãos. E consegui colocar para fora isso que todo mundo tinha me pedido, que era a mediação física e emocional para todos, não só para os profissionais, mas para essas mães que precisam cuidar dos seus filhos, para essas pessoas que precisam cuidar de si antes de cuidar dos outros, para os salvadores. Então, quando perguntaram para mim assim: qual é o seu público-alvo do seu curso? Eu pensei. Eu falei: são os salvadores. Como assim os salvadores? Como é que você vai escrever? Como é que você vai explicar isso? Eu falei: eu não sei, eu vou explicar do meu jeito. A pessoa que for salvador, ela vai se identificar e ela vai se inscrever. São pessoas que cuidam de pessoas. Ah, mas eu não sou médica. Não, mas você cuida do seu filho, então você é uma cuidadora. Você cuida do seu vizinho, você cuida da sua mãe, você cuida do seu cachorro, então você é uma cuidadora. Né? Você é uma... Ah, mas é cuidador de idoso? Não é cuidador de idoso somente. É quem cuida, quem está projetado para fora é bem-vindo ao nosso curso. Pronto, falei, é isso aí. E é aquilo, né? Em vários instantes da nossa vida, nós somos cuidadores, né? E pra gente que trabalha muitas vezes numa comunidade cristã, e a gente sabe que, né, a principal missão de Jesus para a gente aqui na Terra foi cuidar de pessoas, né? Só que muitas vezes, por tudo isso que você falou, da gente fazer da forma errada, a gente se cansa, se desgasta. No meio desse caminho que a gente está cuidando de pessoas, a gente se decepciona com pessoas, tanto com quem a gente está cuidando, com quem está cuidando da gente, porque a gente hoje vê uma quantidade de pessoas desacreditadas, sabe, Gisele? Eu converso com muitas pessoas vêm até a mim desacreditadas de continuar essa missão tão linda, porque foram enganadas, porque se decepcionaram, porque ficaram cansadas, porque foi exigido delas mais do que elas poderiam dar, porque elas não respeitaram os limites delas, nem os limites das pessoas, até que ponto eu posso interferir na vida de uma pessoa. Sensacional, sensacional sua fala, muito bom. E vou colocar você lá no meu vídeo. E eu vejo que isso, né, essa ferramenta que Deus te deu agora, é para que a gente também possa ser um instrumento de cura para esse tipo de pessoa, sabe? Que desistiu de cuidar, que acha que não é mais capaz de cuidar, que acha que não consegue mais, porque a pessoa ela fica tão paralisada, existe um nó dentro dela, que ela acha que ela nunca mais vai conseguir fazer essa missão de cuidar da outra pessoa. Eu cuido da minha filha, eu cuido da minha mãe, mas quando sai da esfera familiar, eu não consigo mais olhar para o horizonte. Por exemplo, a gente passando tanta coisa igual a crise, do jeito que a gente está. Muita gente com medo de cuidar das pessoas, entendeu? E eu vejo que assim, você atende muita gente que tá assim. Eu recebo muita gente.
Muita gente fala assim, eu não quero mais, sabe, a gente tem falado, é preciso recomeçar, porque se a gente não entrar debaixo dessa missão, a gente nunca vai ser completo. A gente é curado para curar, aquilo que a Flávia colocou no início, né? Eu sou curado para curar. E eu vejo que Deus ele tem levantado você e outras pessoas para trazer para a gente ferramentas palpáveis, porque a gente que cuida de uma parte espiritual, a gente está ali auxiliando e ajudando sim, mas eu sei que falta muitas vezes esse complemento para que a pessoa, muitas vezes, ela possa dar mais crédito àquilo que está acontecendo. Isso que você faz na forma de atender as pessoas, a gente trabalha numa comunidade no processo chamado cura interior, né? A gente trabalha isso como cura interior. Mas eu vejo que tudo isso que Deus tem dado para você e para outros profissionais, ele vem se aliar para que a pessoa possa ficar completa nisso. Ela possa avançar, ela possa sair desse estágio que ela não olha nem para trás e nem para frente, ela fica parada ali no meio. Sim, paralisada pelo medo, pela insegurança, pelo script, pelos pais, pela rejeição, muito pela rejeição. Como essa palavra é, nossa, como ela é presente na vida de tantas pessoas. Eu quero te falar que para eu chegar aqui, não podemos nos tornar aquilo que Quem nos feriu, que nos feriu. A Verônica está falando. Muito bom. Até eu chegar aqui, eu passei por alguns estereótipos, né, que fui formando, porque a minha capa, lembra, ela precisava existir para eu sobreviver. E essa capa, ela começou no Hotel Le Canton, onde eu era recreadora. Não sei se você sabe, o comportamento de recreadora num hotel grande precisa ser totalmente despida de vergonha, totalmente despida de qualquer tipo de paralisação. É uma pessoa absolutamente louca. Precisa ser assim, verdade. Precisa ser assim para poder conquistar as pessoas para fazer as atividades e fazer a sua função. Só que eu não me tornei uma recreadora com 17 anos apenas. Eu já era daquele jeito. Eu já tinha aquelas características. Então, para eu começar a entrar no Le Canton, eu não precisei passar tipo assim, fazer nenhum curso, porque eu já era a personagem. Só que aquilo já era eu para me proteger das dores, de tudo aquilo que você já sabe um pouco, né? De abuso sexual, de traumas de abandono, essas coisas assim. Então, eu precisava daquela capa da alegria, da loucura para poder sobreviver. E agora eu ganhava dinheiro com aquilo. Quando que eu ia parar com essa capa? Me fala. Nunca. Porque além de tudo que eu já era daquele jeito, ainda agora estou ganhando dinheiro no meu sustento. E eu entrei na faculdade fora da cidade, depois eu entrei na segunda faculdade, eu fazia 2 faculdades em 2 cidades diferentes, no Rio de Janeiro, em Friburgo, e morava em Teresópolis e trabalhava no Le Canton. Então eu passava fome, passava humilhação com meu chefe, de abuso moral. Eu passava por muitas coisas, muito sofrimento mesmo, distância da minha filha, era muito difícil. Quem me conhece naquela época sabe. E eu estava sempre com um sorriso no rosto, que era a minha capa. Eu pedia muita ajuda a Deus, sabe, para eu conseguir essas coisas assim. E quando eu saí do Le Canton, eu quero que vocês se identifiquem ou se tragam essa fala para a vida de vocês. Quando eu saí de lá, eu saí e não tinha mais o crachá para justificar aquele comportamento. E como que a sociedade iria me aceitar daquele jeito? Me fala, Gabriela, como é que ia ser isso? Não me colocaram, ou então eu não procurei uma igreja para ser a animadora da igreja. Palco, animadora de palco. Animadora de palco, dançarina de palco, não me direcionaram para isso, né? E como é que eu seria... perdida, quem eu sou, né? Fala de novo. Você ficou perdida, né? Quem eu sou. Exatamente, exatamente. E essa adequação levou um tempo. E imagina o que aconteceu comigo quando eu comecei o autoconhecimento. Quando eu comecei a ter o direito de tirar essa capa. A nova da...
corte fora do castelo. A boba da corte fora do castelo. Perfeito. Está passando um filme, Gisele, você foi muito guerreira. Luanda. Luanda. Então, nós todos somos guerreiros. É só a gente se enxergar dessa maneira. E eu fui muito, 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 muito. Ai, eu não tô conseguindo achar uma palavra perfeita, assim, mas pode botar hostilizada, pode ser apontado, criticada, pode botar esses sinônimos aí, tá bom? E o que? Gisele, aquela louca? Ah, louca de pedra, doida, menina. Uma coisa de louco. Mas por que que tinha que ser assim? Para eu sobreviver aos predadores. Eu precisava desse estereótipo, né? Eu precisava dessa capa. E quando eu fui tirando essa capa, tal, e não sei o quê, e aí veio na hora certa, no momento certo, a Casa Vida, que surgiu aqui na minha casa, na Cascata do Imbuí, quando eu conheci a Michele, quando eu conheci a Eveline e outras mães que vieram aqui, outras pessoas também que eu comecei a atender aqui, discriminada, gostei. E depois daqui a gente foi para Agriões, e de Agriões a gente abriu uma segunda casa até começar isso tudo que está acontecendo. Aí agora tem um ponto de interrogação. A gente volta para casa? Será que a gente larga tudo lá fora e volta do zero, volta para casa? Né? E qual é a gravidade de voltar para casa? Será que não é o que a gente precisa nesse momento? E daí surgiu, né, nosso bate-papo, né? Voltar para casa. É voltar a se enxergar de novo. E muitas vezes a gente não quer voltar para casa porque a gente não quer isso. É verdade. Porque dá uma sensação de retrocesso, né? Dá uma sensação de retrocesso. E não é retrocesso. É voltar para a tua essência. É voltar para quem você de fato é, sem a capa. E tá tudo bem sentir frio, tá tudo bem sentir mais ainda a água, né, do amor de Deus penetrando em mim. E também sentir a dor para poder a dor ser o meu degrau, né? Tanto uma coisa quanto outra, é muito complicado. É a questão das performances, né, Gisele? Eu acho que a gente vai construindo tantas máscaras, né? E é abrir mão dessas performances para voltar à essência original. Voltar para Eu passei por uma situação recente muito chata, que eu comecei a entrar num drama, numa situação que eu passei. Eu entrei num drama, eu ainda tô um pouquinho saindo desse drama. Ainda não saí todo. E eu fiquei me perguntando que um dia eu falei assim, o que mais pode me atingir? Eu já passei por fome, eu já passei por abuso, eu já passei por separação traumática, eu já passei por não criar minha filha, eu já passei, o que mais pode não pode nada me atingir. Só que teve sim, eu mesma. Eu ter saído da minha casa me atingiu. Eu ter saído do meu coração me atingiu. Eu saí do prumo. Então, eu estou nesse processo junto com você, junto com os alunos, eu estou no mesmo movimento de voltar para casa. Parece irônico, né? Mas como? Se você é a professora, você tem que ser o exemplo. Eu sou o exemplo. Eu sou o exemplo, eu sou exemplo de dor, minha querida. Eu sou exemplo do cheiro ruim. né? Hã? E a gente ser resiliente, né? A gente entender que dá sempre para recomeçar, né? A gente precisa recomeçar quantas vezes fosse necessário, voltar para casa quantas vezes forem necessárias. Olha o que a aluna do curso está falando aí. Lê para mim. O diagnóstico é o princípio da cura. Eu ia falar isso, a gente não percebe como que a hora passa, são quase 9 horas, olha isso. A gente tem que acabar a live para ela não se perder, para ela poder gravar. E eu vou colocar ela no YouTube, Gisele Aguiar, com Z. Não se esqueçam, se quiserem assistir novamente, fica por 24 horas no Instagram dela, mas vai ficar para sempre no meu YouTube, tá bom? E a gente tem o canal da igreja também, que a gente pode pegar do teu YouTube e compartilhar lá. Ótimo. A gente tá postando os posts, aí a gente vai interagindo, né? Se a gente deixar, gente, eu e Gisele, a gente vai ficar aqui, se na live não encerrasse automaticamente, a gente vai ficar aqui direto. Mas, ó, tem 20 segundos restantes.
Então a gente vai dar um beijo pro povo, né? E dizer assim, acessem o link desse curso, eu vou estar explicando melhor para vocês, a Gisele também, se alguém perguntar, mas façam esse curso comigo, porque eu sei que eu e você vamos colher muitos frutos desse tempo, tá bom? Amém. Tchau. Um Desliga. beijo. Beijo.